Gente, eu não acredito que o Grêmio ganhou. Então eu já vou gravar esse vídeo numa outra vibe. Tava vendo o jogo aqui. Pois então, geralmente o Dois Quadrinhos News começa com algo inusitado, né? Algo incomum. Mas aqui a gente vai começar com uma reclamação, que eu achei uma reclamação curiosa, é algo que me incomoda, e eu acho que eu nunca comentei com muitos detalhes aqui no Dois Quadrinhos. O Fernando, do Aqui na Banca, ele falou o seguinte, ó. Você compra um gibi chamado Mulher Maravilha e Flash, e ele tá falando da edição número 17, que saiu essa semana, e recebe isso aqui na edição. Ele colocou né, o índice com conteúdo interno e tem, sei lá, How to Lose Guy Gardner, DC Horror Presents, tem Cybernetic Summer, tipo um gibi de 2020. Ou seja, a Panini pegou a edição número 17 da Mulher Maravilha e encheu de quadrinho do primeiro, calma. Sim, essas edições que a Panini colocou tem a Mulher Maravilha e o Flash. Eles não são malucos, né? Eles não vão publicar um gibi dos dois personagens e de repente o conteúdo interno ser qualquer outra coisa. Porém, não são títulos que fazem parte da fase atual desses dois personagens, que né, tu tem o Tom King escrevendo a Mulher Maravilha e o Simon Spurrier escrevendo o Flash, que para você ter uma noção, ó, esse é o Cybernetic Summer da DC. Que sim, ó, tem o Flash ali, tem a Mulher Maravilha, né? É um compilado de histórias curtinhas. O ponto aqui é que o leitor, ele, pelo menos tá, essa é a minha visão. Quando eu aposto numa mensal, né? Quando eu começo a acompanhar uma mensal, eu tô interessado naquele período dos personagens, né? Você quer ler a Mulher Maravilha do Tom King completa e o Flash do Simon Spurrier completo, né? Então essa é a ideia de acompanhar a revista ali mensalmente. E de repente chega na edição número 17, eu imagino que ninguém aqui para olhar o conteúdo interno, né? A gente pressupõe que cada edição vai ser uma continuação né, da fase atual. Aí tu recebe um monte de filler, sabe? Uns gibi que... E talvez sejam boas histórias. Não é sobre isso, sabe? Esse vídeo. É sobre, sei lá, um contrato, pelo menos imaginário que eu tenho quando eu acompanho uma revista mensal, né? Quando eu aposto num título de uma editora. Eu lembro que eu estava colecionando há uns anos, muitos anos na verdade, o mix do Wolverine. E aí a Panini pegou, era um final de fase, ou seja, faltava uma edição original dos Estados Unidos para acabar uma fase. Aí eu lembro que ela jogou essa uma edição para frente e na revista do mês que eu comprei, tinha tipo uma história, acho que dos anos 90 do Wolverine, aleatória. Talvez você considere isso algo meio bobo, né? Uma reclamação meio boba. É uma edição, beleza, são histórias ali dos personagens, querendo ou não, mas eu acho chatinho, assim. Eu acho que vamos dizer assim, é um desgaste pequeno? Mas é um desgastezinho, assim, é uma coisa que não, sei lá, por um mês então, não precisa encher o leitor com um monte de coisa que não precisa. Galera, vocês acreditam que todo aquele rolo envolvendo Marcelo Crivella com a Bienal do Rio, lá em 2019, só foi acabar agora? Olha só, a justiça condena Marcelo Crivella a pagar 100 mil por ato discriminatório. Na época, o Crivella era prefeito da cidade do Rio e ele pediu que os agentes da prefeitura fossem até a Bienal para recolher esse quadrinho aqui, ó. O Vingadores, a Cruzada das Crianças, por conta de um beijo entre o Icano e o Hulkling. E veja só, ele não pediu só que recolhessem essa HQ, mas todo o conteúdo LGBT, né, das publicações LGBT da Bienal do Livro. Esse programinha que vocês estão vendo, ele já tem mais de 10 anos, ou quase 10 anos, pelo menos. Então eu cobri na época. Eu lembro que a OAB emitiu um comunicado, né, dizendo que era um absurdo o que o Crivella estava fazendo, era uma interpretação freestyle, eles não disseram isso, né? Isso é eu que estou falando, mas ele fez uma interpretação freestyle do que diz o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. O Felipe Neto também se envolveu no meio dessa treta. Eu lembro que o Jim Chang, né, que é o desenhista da Cruzada das Crianças, se manifestou, acho que no Instagram, na época também, falando que achava um absurdo o que estava acontecendo. Então, talvez, assim como eu, vocês já tivessem esquecido toda essa treta, mas sabe o que é que não vai esquecer, né? O Crivella, porque o Tribunal do Rio decretou que ele vai ter que pagar 100 mil reais por danos morais coletivos. E o dinheiro, segundo a reportagem do G1, vai para fundos vinculados a políticas públicas de combate à discriminação por orientação sexual na cidade do Rio de Janeiro. Vocês têm ideia que por conta de um beijo num gibi da Marvel, o Hulkling e o Icano conseguiram render 100 mil reais para o combate à discriminação aqui no Brasil. Que momento! Vamos falar então sobre Prêmio Jabuti, que essa semana anunciou seus 10 semifinalistas de cada categoria. Todo mundo deve conhecer o Prêmio Jabuti, né? O mais importante prêmio literário
do Brasil que desde 2017 tem uma categoria para histórias em quadrinhos. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Galera, primeiro o que chama atenção nessa lista é que não tem editora repetida. São 10 títulos e cada um de uma editora diferente. Tá, para quem não sabe, como é que funciona o Jabuti? Não tem voto popular nem nada do tipo. Na verdade, tem 3 jurados, eles dão notas para as HQs. Então, essa lista que vocês estão vendo são os títulos que tiveram as maiores notas, né, entre a seleção dos jurados. E daqui a 2 semanas, o Jabuti anuncia os finalistas. Aí é uma lista menor, né, são só 5. E no dia 27 de outubro sai, então, a lista dos vencedores. Tá, vamos lá para algumas apostas da equipe desse programinha. Primeiro, eu acho que talvez o título mais elogiado dessa lista seja o Quando Nasce a Autoestima, do Jefferson Costa. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Essa lista, tá, ela é referente a 2024 e só vale título brasileiro. Então, um destaque é o Quando Nasce a Autoestima, do Jefferson, com a Regiane Brás. Outro muito elogiado também foi o Pigmento, da Aline Zolve. E aí, para terminar o nosso top 3, tem mais uma história para o Velho Smith, do Orlandelli. Quadrinho que vocês viram o primeiro review brasileiro, claro que é brasileiro, acho que não foi licenciado ainda para outros países, né? Mas o primeiro review desse quadrinho foi aqui, nesse canal de vídeos. Lembrando, gente, a gente destacou 3, mas a lista é gigantesca. Então, se você está pensando, ok, o que eu posso ler de quadrinho nacional legal? Nesse momento, então, aqui na descrição do vídeo tem uma lista com 10 HQs. Você sabe que essa semana ela foi meio parada em termos de notícias no mercado norte-americano. Por quê? Porque estamos aí às vésperas da Nova York Comic Con, então as editoras estão nesse momento segurando as novidades para, né, causar mais barulho lá no evento. E nesse vídeo a gente vai, nesse momento do vídeo a gente vai falar primeiro sobre rumores envolvendo a Marvel, né, o que a Marvel deve anunciar, e depois rumores, na verdade um rumor envolvendo a DC. Eu tô aqui com uma matéria do Bleeding Cool que eu acho que vai dividir opiniões aí do outro lado. Aparentemente, existe a possibilidade de Brian Michael Bendis voltar para Marvel. Eita! Ah, galera, eu não consigo. Eu vejo essa careca, eu vejo a cara do Bendis, me dá uma saudade. Você sabe que ele foi um dos maiores arquitetos da história da Marvel, eu já vou falar sobre isso. Mas então, o Bendis, ele tá numa fase meio apagada, assim. Ele segue fazendo o trabalho dele autoral na Dark Horse, mas, sabe, ele não tá tão ele não é o grande Bendis tão comentado, né, como era antigamente. Dá pra dizer que o último grande momento desse roteirista no mercado norte-americano foi quando ele se transferiu para DC, ali em 2017. Ele fez o Super-Homem, aqui tem uma arte do Ivan Reis até, né, brasileiro Ivan Reis. E, gente, assim, tem N versões sobre o que aconteceu com o Bendis, por que a fase da DC dele não bombou tanto. Vocês sabem que ele tinha planos pro Superman, para a Legião dos Super-Heróis. E a galera cita que ele pegou um momento difícil da DC em termos de administração, sabe? Nem a Warner sabia muito bem o que fazer com os personagens e o hype do Bendis acabou morrendo por conta disso. Bah, galera, falar pra vocês, tá dando um quentinho no coração. Vamos lá! Você sabe que o Bendis teve uma passagem meteórica pela Marvel Comics, né? Ele foi dá pra dizer que ele é talvez o segundo maior roteirista a passar pelo Demolidor, né? No mínimo, ele escreveu a segunda melhor fase do personagem de todos os tempos. Aqui eu coloquei uma imagem para simbolizar. Criou a Jessica Jones, o Miles Morales, teve um período gigantesco ali também nos Vingadores. E gente, vamos pensar o seguinte, tá? Caso o Brian Michael Bendis volte para Marvel, vocês sabem que nesse momento o Demolidor tá sem revista mensal. E se o Bendis voltar pro Diabo da Cozinha do Inferno? Não sei, tá? Não sei. Mas assim, eu tenho saudade do Bendis, como eu falei. Eu acho que tudo bem que ele tem aqueles bem diálogos, né? Aqueles diálogos que levam a lugar nenhum e a galera pega bastante no pé. Eu gostava de ver os meus personagens queridos nesse estilo Brian Michael Bendis. Partindo pro lado da DC, todo mundo aqui deve saber que a galinha dos ovos de ouro da editora é o Universo Absoluto, tanto é que na San Diego Comic Con eles anunciaram mais títulos, né, dentro dessa linha. Então vai ter o Arqueiro Verde Absoluto. Ao mesmo tempo, semana que vem eles devem lançar um especial chamado Absolute Evil. E aí tem N rumores envolvendo esse título. Eu vou mostrar alguns aqui, na verdade alguns deles são até spoilers mesmo, né? Bom, o que a gente sabe 100% é que sim, né, vai ter a estreia do Oliver Queen Absoluto, mas o que está sendo dito por aí é que teremos a estreia da Liga da Justiça do Universo Absoluto. Eita! E como vocês devem saber, né, o Universo Absoluto é um universo onde deu tudo errado, então a Liga da Justiça é do mal. O que eu quero dizer é que esse grupo deve estrear nesse especial, né, o Absolute Evil, que sai semana que vem,
E aí na nova Hora Comic Con, talvez aí a DC, não sei, talvez ela anuncie novos títulos e um deles pode ser a Liga da Justiça. E gente, meu querido amigo Lucas, ele na real me soltou alguns spoilers sobre o futuro. Tem algumas imagens aí, rumores na Dark Web, vamos dizer assim, da DC, e aparentemente, tá, o gibi do Arqueiro Verde vai ser bombástico. Vocês sabem que, inclusive, ele vai ser desenhado por um brasileiro, nosso querido Rafael Albuquerque. E, inclusive, talvez isso explique o fato de que até o momento a gente não tem um preview do gibi do Arqueiro Verde, tá? Porque essas imagens são do Absolute Evil. Será que a DC tá escondendo o jogo? Será que a gente vai ter algo bombástico? Aparentemente sim. Gente, sei lá, se você não é inscrito, nunca falo isso, mas se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque vai ter toda uma cobertura da nova Hora Comic Con aqui no Dois Quadrinhos. Eu vou acabar esse programinha com essa imagem, porque é Brian Michael Bendis. Ver o Bendis feliz também me faz feliz. Gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. Aqui na tela, vocês estão vendo os patrocinadores desse canal, que é a galera lá de catarse.me/Dois Quadrinhos. Lembrando que por apenas 5 pila, veja só, tu já imortaliza teu nome aqui nos créditos finais. Tem mega oferta chegando pela Amazon, então também entra nos grupos, tem aqui embaixo, tem grupos de promoção. Vai ser um prazer te ter por lá. E é isso, tá? Boa noite. Boa noite.